Oi, gente, bom dia. Na tentativa de iniciarmos os trabalhos pontualmente às 9 horas, a gente não tinha agora, já tinha um palestrante para começar os trabalhos, né? Mas a gente ainda não tinha agora, né? Então a gente já chegou um número razoável de servidores. São 9h30, né, do dia 26 de abril. Um lindo dia, por sinal, aqui em Juiz de Fora. E queria convidar, né, os palestrantes, Rudy Cancel, aqui do escritório, do jurídico do Citraeng, para compor a mesa, e o Pedro Aparecido, presidente do Sindicato do Mato Grosso e coordenador, um dos coordenadores da FENAJUF. Queria aproveitar também para convidar a afiliada, aposentada, a mulher, Lúcia Maria Bernardes de Freitas, nosso coordenador geral do Citraeng, Igor e a Georgia. Então vamos lá. A proposta aqui da mesa, passando as informações sobre o direito. Ô, gente. Ô, gente. A mesa combinou aqui. A gente começou os trabalhos do domingo, né? Que é o painel de políticas permanentes. E o tema agraciado inicialmente será o direito de greve. E começaremos com o Dr. Rudy Cancel, né? Vai fazer uma explanação sobre a legislação que vigora, né? Sobre o direito de greve, né? As suas formalidades, o que é que o sindicato e as suas direções têm que fazer para que o direito de greve não seja julgado ilegal. Então ele vai fazer essa explanação toda, além de falar sobre o mandado de injunção lá do STF, sobre o direito de greve e as últimas, lógico, né, informações sobre o tema. Em seguida, daremos a palavra ao diretor coordenador da FENAJUF, presidente do Sindicato do Mato Grosso, Pedro Aparecido, né, para falar sobre independência e autonomia do sindicato perante o governo e campanha de filiação. Em seguida, a fala do Pedro Aparecido, virá a palestra também do Radilson. Os três palestrantes, né, terão 25 minutos, né? Aproveito aqui ainda para informar a vocês, na hora do almoço, a gente vai fazer o check-out. Se tudo der certo, existe a possibilidade, a gente já está, né, combinando com o motorista, né, a pedido de vários servidores, né, de BH, principalmente a saída ser antecipada, né? Se tudo der certo, tá joia? Mas, para tudo isso, a gente tem que obedecer os horários. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma etapa desse congresso.
Tratar de greve é sempre um desafio num país como o Brasil, em que você faz previsões constitucionais que não consegue aplicar ou não quer aplicar, ou quando aplica para impedir que o direito se concretize. E o que eu vou tratar com vocês nesses 25 minutos em relação à greve, que é um desses casos, envolve algumas formalidades, algumas etapas de condução da greve, em que nós devemos tomar cuidado para que a munição, o combustível seja dirigido só à greve e não àqueles que desejam, por alguma razão burocrática, impedir que o movimento aconteça ou que ele seja julgado ilegal. A greve dos servidores públicos, ela iniciou assim, a história dela ao longo do Estado brasileiro foi muito conflituosa. Vocês sabem que greve, de fato, direito de associação sindical, está lá no artigo 31, nos incisos do artigo 37 da Constituição, ele só surgiu de fato com a Constituição de 88. Até a Constituição de 88, isso não existia. Vocês devem recordar que alguns sindicatos, que hoje são sindicatos, eram associações. Na verdade, não tinha o nome de sindicato até 1988. E em todo o século XX, ao longo do século XX, você teve várias legislações que incriminavam, na verdade, a realização da greve. Incriminava a realização, inclusive, pelo trabalhador, e só, porque até 88 não podia. Se fosse servidor, era um crime grave você realizar a greve. Mas mesmo o trabalhador privado, durante muito tempo, a greve foi proibida e considerada um ato, um delito, você realizar a greve. Foi, na verdade, por pressão internacional, lá por 1946, década de 1948, 1946, que o Brasil regulamentou pela primeira vez alguns indícios de greve, de como fazer greve, e trouxe isso, foi evoluindo até que em 88 isso chegou mais alinhavado. Mas em relação ao servidor, o artigo 37, inciso 6º e 7º tratam disso, eles aguardavam regulamentação e aguardam regulamentação. A Lei Geral de Greve, que hoje é aplicada, que é a 7.713, de 89, foi uma lei que surgiu da apreciação de mandados de injunção pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2007, ele apreciou vários mandados de injunção, 670 foi um deles, e nesses mandados foram 3, e nesses mandados de injunção, o Supremo disse que em relação aos servidores não dava mais para esperar, porque a greve era um fato, não era mais só uma previsão constitucional, ela acontecia e carecia de uma regulamentação. E que então, enquanto a lei específica da greve dos servidores não viesse, aplicar-se-ia os preceitos, alguns, não todos, às vezes se confunde isso, alguns artigos da 7.713. Deixa eu só ver se eu deixo aqui para mostrar para vocês quais são. Aqui, isso que eu estou falando para vocês, tudo que vocês imaginam, sabe aqueles filmes que dizem assim, tudo que você queria saber sobre, tudo que você queria saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Tudo que você queria saber sobre erros da língua portuguesa, tinha medo de perguntar. Tudo que você queria saber sobre greve e quer perguntar, a gente já encadeou a resposta numa plataforma que nós elaboramos, que se chama Infogreve. Que foi o pessoal da equipe do escritório que fez. Esse Infogreve, eu não vou mostrar a primeira folha dele, porque aparece uma foto minha, então é horrível a foto, não dá para colocar aqui e mostrar para vocês. Não, eu peguei aquelas fotos de identidade. Eu não sei como é que o marketing mete foto no meio do site do advogado, sabe? A própria coisa que pode fazer. Não, vocês querem ver? Então, tá, vou mostrar aqui então. Você quer rir um pouquinho? Olha isso aqui. Olha a construção. Olha a construção dos advogados. Onde é que está aqui? Meu Deus do céu. Não. A parte da greve ali são notícias, né? Olha aí. O Jean, a gente já tentou conhecer ele fazer a barba, mas não tem jeito. Isso está maior que agora. Eu olho para essa foto, não está terrível, esqueço da
inclusive ela é interativa, você pode esclarecer dúvidas, fazer pergunta. Tem os canais que é greve ao vivo, e eles estão para ser implementados agora, que são novos que a gente trouxe. E você coleta experiência de vários lugares. Então, tudo que a gente coleta e recebe, a gente joga aqui dentro. Aí tem toda uma estrutura, e vale mais do que qualquer palestra que eu pudesse fazer, tem toda uma estrutura sobre a greve e o que ela se representa em cada etapa, até conduta de sindical, enfim, tudo isso você encontra aqui dentro. E tem sido então uma ferramenta que tem nos ajudado e outras entidades a resolver esses problemas concretamente, não só em tese, tá? Concretamente. Aí dentro da questão da greve e das etapas da greve, nós temos, desde a questão da legislação que eu estava querendo falar, que eu falei para vocês que o STF não aplicou todas as regras, vejam vocês que dos acordos do Supremo que tratam da greve, ele aplicou, também lembro aqui, ele aplicou algumas regras. Eu queria só mostrar aqui, mas preciso que a internet ajude. Da Lei 7.713. Então, esses artigos que ele aplicou induzem ao raciocínio de que o servidor pode fazer greve, desde que respeitadas algumas premissas que a própria lei, que a própria lei estabeleceu por analogia. Isso é uma analogia, toda analogia não é perfeita, ela é imperfeita. Dentro da Constituição, os indícios que o servidor, eu vou chegar na lei dele que ele mandou aplicar, porque ele analisou e passou por esses artigos, já o Supremo, em hipóteses invaiadas, dentro do que o Supremo e do que a legislação traz, que pode ser adotado quando se trata de greve do servidor, nós temos desde este artigo 7, inciso 13, que fala da duração do trabalho normal e a remissão a ele pela Constituição, pelo artigo 39 da Constituição. Temos o artigo 8º da Constituição da República, que trata da associação profissional e sindical, porque greve, sindicato e negociação coletiva são coisas intimamente ligadas, você não fala de um sem falar outro. A associação civil não faz greve. É importante ter essa noção, porque eu já vi a associação deliberando em assembleia em fazer greve, quem faz greve é sindicato. A associação não sindical não tem competência funcional e nem legitimidade para declarar um movimento grevista. Se fizer isso, já dá a bandeja para a União, no caso dos servidores federais, um argumento de ilegalidade ou abusividade da greve. Então não adianta a associação não sindical querer fazer greve. E no artigo 37, nós temos o inciso 6º, que foi o primeiro constitucional, o primeiro que disse que o servidor tem direito da greve, o servidor público, que é o 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E em relação ao que o Supremo aplicou da Lei 7.783, desculpa, eu falei 7.713, mas é que ontem me levaram a contar o debate cultural, que tem tudo lá. Eu resisti ao máximo. Eu resisti até em torno de meia-noite, eu acho. Não me puxaram, me levaram. O Igor foi desresponsável, estava livre, foi desresponsável. Mas graças a Deus eu saí antes e consegui me libertar. E ainda estou aqui, mas troquei o 8 por 1. Isso acontece. Aqui é o artigo 1º da Lei 7.783, o artigo 2º que eles mandam aplicar, o artigo 3º, o artigo 4º, não vou ler cada um deles, porque primeiro que não tem tempo, e senão ia ficar muito prolixo. O artigo 6º, o artigo 7º, mas é bom ter essa noção, porque quando você for pensar o que eu aplico, você vai ter que ler isso aqui. O artigo 9º, o 14, veja, do 9º dá um salto para o 14, do 9º dá um salto para o 14, o 15, o 17, 16, e aí são todas as questões. Então, basicamente, o que acontece durante essas etapas da greve? Você tem quatro fases que têm que ser observadas em termos de formalidade. Quanto tempo eu já falei? Ótimo. Em relação às etapas, nós temos o que dá para separar em 4 etapas. Vejam vocês aqui. Reivindicação, que é quando você apresenta a sua pauta de reivindicações para a União. Quer dizer, você tem uma pauta de reivindicações. É muito importante você levá-las à União. Quer dizer, eu vou marcar uma reunião com o presidente do tribunal para discutir condições de trabalho.
levo a pauta do sindicato, protocolo isso lá, apesar de depender da reunião, eu protocolo, documento isso ao máximo, essa negociação em cada etapa, para mostrar que eu negociei, que eu tentei resolver aquilo, eu apresentei reivindicações anteriores para que houvesse uma solução negociada, que tornasse dispensável a realização da greve. Primeiro, eu tenho um acordo sobre aquela pauta de reivindicações, a gente sabe que nunca acontece e acaba levando um release. Mas isso é fundamental porque a etapa prévia é onde se considera, onde se consulta para ver se de fato aquilo aconteceu. E qualquer coisa, você pode apresentar, encaminhar ofício, chamar a reunião, a própria recusa de realizar a reunião já é uma demonstração de que o outro lado se recusou a negociar. Então você documenta isso da forma que for possível para evitar que a abusividade da greve, a ilegalidade seja decretada com base nisso, pelo judiciário depois. E para cada etapa disso, quem tiver curiosidade de saber como isso funciona, nós temos ali tópicos que explica o que é a reivindicação. Aqui nós deixamos modelos de documentos dentro no item 3 ali, que são os documentos que você pode usar a partir da experiência, assim como vocês e outras entidades. Nós vimos quais são os modelos de ofício, de requerimento, e principalmente de ofício, que mais são adotados e garantem a prática da greve sem abusividade por questão formal documental. Então ali a gente disponibilizou os modelos de documentos que informam isso. Então já está estruturado de como deveria ser esta apresentação ao patrão, no caso. Regras constitucionais e legais, isso nós estamos em um conjunto, que eu até mostrei brevemente ali para vocês. A jurisprudência sobre a questão da reivindicação, que é basicamente isso, ela exige que você demonstre que tentou negociar antes. Então é basicamente isso, a ideia. Os projetos de lei e propostas de emenda estão atualizados, que tratam da greve, no caso, inclusive com essa etapa tratando essa etapa de reivindicação. Isso é um trabalho bem exaustivo assim, para você. Nós tivemos que fazer uma interligação de palavras-chave para poder resgatar em cada projeto o que realmente tinha a ver com isso. E as notícias que já foram geradas e que ultimamente têm sido aterrorizantes quanto à questão do desconto remuneratório sobre greve. Então essa é a primeira etapa, que é a reivindicação. A segunda etapa, que é a deflagração, exige aquelas formalidades que a gente conhece. Você tem que convocar a assembleia, você não define uma greve a partir de uma decisão da direção, você convoca uma assembleia específica para deliberar se deflagra ou não o movimento grevista. Esta convocação obedece a alguns prazos específicos. Em relação à greve, pensem assim, tem uma história de um advogado que foi submeter ao exame de ordem e aí tinha, exame de ordem não, um concurso para a defensoria. E aí na hora que ele chegou a fazer lá, fizeram as perguntas para ele assim, qual é o prazo para mandado de segurança? 24 horas. Qual é o prazo para uma ação de prescrição, para uma ação de procedimento comum do livro diário? 24 horas. Qual é o prazo para você apresentar a réplica? 24 horas. E embaixo da declaração? 24 horas. Você não sabe nada de prazo? Você vem aqui fazer exame, não sabe nada de prazo? Mas eu também não perco nenhum, né, excelência? Para mim todos são de 24 horas. Ele, apesar de não ter passado pelo conhecimento, passou pelo argumento. Então aqui, considere em relação à greve, 72 horas. Pense sempre assim, eu vou fazer greve 72 horas, 72 horas, 72 horas. Não importa, sim, porque alguns prazos são de costumes, nem estão na lei 7.783. Considere 72 horas, porque sempre tem aquela palavra 72 horas. Então, editais publicados sempre com 72 horas de antecedência do ato que se vai praticar. Se é a assembleia, se é em relação à assembleia, você vai convocar certamente com muita antecedência, né? E eventualmente vai ter que observar, além de alguma recomendação específica, o prazo do próprio estatuto. Aí você convoca a assembleia, realiza a assembleia e coloca em votação, diz, olha, negociamos exaustivamente, cuidado para na pauta, cuidado muito importante, pessoal, Alexandre, Pedro, Lúcia, Igor, não colocar na pauta de reivindicações apenas assim, razão da assembleia para deliberar sobre greve, paralisação do projeto de lei, tal. Sabe por quê? Porque parece mentira, mas a jurisprudência unificou o entendimento de que paralisação para pressionar o legislativo não é razão válida para deflagrar o movimento grevista.
Porque o legislativo é um poder, o executivo teria que se desincumbir da sua função. Exatamente. Reposição salarial, melhores condições de trabalho, enfim, tudo aquilo que está incomodando vocês, que não seja só pressão para a aprovação do projeto de lei. Entendeu? Que não tenha essa ideia de ameaça ao legislativo. Em resumo, é isso. Os poderes ficam melindrados. Então, feita essa providência, você coloca lá, apresenta a pauta. Olha, nós pretendemos uma paralisação. Você sabe que greve, paralisação de 24 horas, 40 horas também é greve, né? Só tem o nome de paralisação, mas também é greve. É um instituto específico, uma especialidade do gênero greve. Então, greve, tempo determinado e paralisação de 24 a 48 horas, tudo é greve, tudo precisa do mesmo procedimento. Aí eu resolvi fazer a greve, o que eu faço? Deliberei pela greve. Primeira e próxima etapa, eu vou publicar o edital, porque eu tenho que avisar o usuário do serviço, que é o cidadão, porque o patrão já está sabendo, a União já está sabendo. Como é que ela fica sabendo? Eu vou oficiar para ela e dizer, antes de 10 minutos eu vou dizer, que eu vou realizar a greve no dia tal e eu vou avisar o presidente do tribunal, de cada tribunal, por exemplo, TRE, TRT, vou avisar com pelo menos 72 horas de antecedência. Se fosse só ele, eu poderia avisar só com ofício do sindicato. Mas como eu vou ter que avisar o usuário do serviço, que o judiciário vai parar, eu também tenho que publicar pelo menos em 2 editais, um edital em 2 jornais de grande circulação, recomendo sempre pelo menos 2. Aliás, tem partes da Lei 7.783 que dá a entender que seriam 3, mas 2 já tem sido suficiente. E publico lá com pelo menos também 72 horas da declaração do movimento, aviso aos cidadãos que minha assembleia é realizada no dia tal, tem modelo de edital aqui, nessa parte da deflagração que eu estou falando para vocês, tem modelo de edital também, entra ali, na linha tem 4. O primeiro também, o objetivo da deflagração é explicar o que ela significa em artigos, a gente produziu artigos para isso, explicando nós, e no quarto são os modelos de documentos, entre eles edital para deflagrar o movimento grevista. Informando a deflagração do movimento. Então, nesse edital, você vai avisar a população que no dia tal, conforme a Assembleia é realizada no dia Y, você vai realizar a greve, seja a paralisação por 48 horas, 72 horas, seja a greve por tempo determinado, você vai colocar isso e avisar o cidadão. Tomando essa precaução, pelo menos nessas 2 etapas, você se resguarda, porque quando o juiz aprecia a greve do sindicato, a primeira coisa que ele faz é fazer um checklist das formalidades. Vamos ver aqui se houve negociação. Cadê a documentação que prova a negociação? Ah, está aqui. Está no anexo 1 do processo. Cadê a documentação que mostra que esse edital foi publicado? Onde é que está esse edital? Ah, está aqui. Deixa eu ver se observou o prazo. Ah, observou. Aí já ultrapassa isso. Não, aqui, União, não vou declarar ilegalidade no resultado da greve, porque está tudo certo. Está tudo certo. Então, feito esse checklist da reivindicação e da deflagração, nós passamos para a terceira etapa. Eu falei que eram 4. A terceira etapa é a da condução da greve. Na condução da greve, tem algumas providências, um tanto quanto chatas, como, por exemplo, ter um ponto paralelo. Ter um ponto paralelo, que é uma providência que dá uma segurança. Eu não sei se na prática tem sido adotado, Pedro, tem, né? Acho que todo mundo tem adotado o ponto paralelo, né? E é uma providência que dá uma segurança para vocês. Greve não são férias nem feriados, né? É bom? Gente, você não tem noção do quanto é importante participar da greve. Quer dizer, vocês têm noção, porque estão aqui hoje, mas você sabe que os colegas de vocês não têm noção disso. Tem coisa mais triste que você chegar no comando de greve, chegar ali e ter 2 servidores. O movimento é para melhorar o bom. Eu não vou nem dizer que a questão moral. E aposentados aí, aposentados em greve. Exatamente. Então, você o movimento é para melhorar a sua condição de vida e você não participar, eu não consigo entender como é que isso acontece assim. É porque, na verdade, nós vivemos uma era de depreciação dos espaços públicos de discussão, né? Isso tem que ser resgatado, uma depreciação daquilo que lhe interessa se não for um intermediário fazendo, você prefere delegar para 1, 2, 3, para não ter que participar. Agora, vocês veem, em relação até aos últimos eventos, a força que é, quando é necessário você mostrar que existe mobilização em torno daquilo, vocês sentem isso diretamente quando conseguem fazer isso dentro do Congresso, quando fazem isso junto ao Judiciário.
E, bem, mas essa é uma questão política, não é o meu território. Mas um dos momentos da função também avalia isso. É importante, se a pessoa não estiver lá, se o movimento não tiver força, quanto mais força ele tiver, inclusive força numérica, menor a chance de alguém dizer que ele foi ilegal ou desconectado da sua categoria. Porque a categoria tem greve, muito bem, mas eu não vou, eu participo, greve do sério, né? Quer dizer, se eu entendo que aquilo é melhor para a minha condição, vai melhorar a minha condição de trabalho, vai melhorar meu salário, ou até mesmo cabe greve. Nós temos situações de gente trabalhando no norte do país a mais de 40 graus todos os dias no subsolo de instalações que não têm ar-condicionado. Claro que aí teve situações em que o grupo descobriu que podia receber adicional de salubridade. E aí pleiteou e está recebendo adicional de salubridade. Isso aconteceu do Ministério da União, porque se você trabalhar em temperaturas extremas, dá direito à insalubridade também. Mas não quer dizer que você vai concordar é que ali houve um conflito, né? Quando viu que dava para ter adicional de salubridade, o pessoal até desistiu de instalar ar-condicionado. Mas, enfim, temperaturas extremas suscitam, estou citando aqui como exemplo, se fosse esse caso simples, aqui parece que tem em Minas, tem lugar onde você passa, a pessoa com mais de 1,5 metro passa e vem lá, carimba a testa lá na viga, né, lá em Belo Horizonte. Você passa, um troço assim, o sindicato já pediu várias vezes para modificar, e em 5 minutos isso não vai ser modificado, mas eu vou encerrar a fala, e ele bate na cabeça da pessoa assim, a pessoa teve servidor ali que acho que foi parar no hospital, não é, Alexandre? Parece as casas do interior do Rio Grande do Sul, são as casinhas de barro, assim, você bate e a metade da casa cai, um negócio impressionante. Aí no encerramento, então isso na condução, tem que tomar essas explicações. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar. Na condução, não desaparece a necessidade de você se conectar com o seu patrão, com o presidente do tribunal, com aquele que o representa, fazendo essa analogia. Então você precisa manter ele informado de que você está em greve e de que você permanece reivindicando certas coisas. Você continua oficiando. Durante a greve, vai oficiar, vai pedir para ser ouvido, olha, reajuste, condições de trabalho, sei lá, a temperatura lá da subseção judiciária de não sei onde, a insalubridade não resolvida do arquivo, do TRT, essas coisas, você pode colocar tudo ali, não é só reajuste, estamos acostumados a fazer só isso de reajuste, mas qualquer um desses itens que não forem resolvidos e forem previamente se tentar a negociação, é razão legítima para a greve. Acordos expressos não cumpridos, vou resolver o problema no dia X, não resolvo, é a razão para a greve. Aliás, uma das razões, um dos poucos julgados que o Supremo impediu o corte de ponto foi quando havia um acordo prévio sobre um item que não foi cumprido pelo Poder Público. Foi um dos poucos momentos onde o Supremo não autorizou, agora em 2014, decisão uma do Joaquim e do Toffoli, em 2 processos específicos onde não autorizou a discussão de ponto, porque havia um acordo explícito e explícito também não foi cumprido sobre aquela etapa, inclusive parcelamento, por exemplo, remuneratório, enfim. Encerramento. Por exemplo, se houvesse parcelamento em lei, né, como é comum, vocês de um reajuste e ele não é pago, por alguma razão se alega, vocês acham que é brincadeira? Nós somos DF agora. Vocês devem ter sabido, né? O DF simplesmente não pagou a remuneração durante um bom tempo ali. Ficou em 2, 3 meses com problema para pagar a remuneração do servidor e parcelando em 4 vezes. O servidor que recebeu mais de R$9 mil por conta das finanças lá, da gestão anterior. Servidores que recebiam mais de R$4 mil, de R$9 mil, tinham que receber em 4 parcelas no mês. Nós entramos na segurança para algumas carreiras, inclusive. Graças a Deus o PJ mandou fixar o pagamento único, mas assim, havia orçamento para ser manejado para fazer de outra forma. Mas tinha que parcelar. Agora imagina, eu vou parcelar minhas contas em 4 vezes, em vez de receber até o dia X, eu recebo ao longo do mês, em 4 vezes. É muito complicado. Isso aí é razão para a greve. Isso seria razão para a greve também. Encerramento. E aqui eu encerro. Interessante, né? Encerramento e eu encerro a minha parte, nessa parte. Há muita gente, esse tema é fascinante, há muita coisa para falar. Se fosse entrar em cada item dali, dava para a gente fazer no final de semana, uma semana só de greve. Um seminário só de greve. E agora, no encerramento,
No encerramento, como é que você faz? Olha, vou fazer uma assembleia, porque assim como a assembleia inicia, ela termina. Né? Então, convoca a assembleia para deliberar sobre o encerramento da greve. Muito bem. Foi atendida a edificação? Foi. Se não foi, vamos edificar? Continuamos em greve. Isso normalmente acontece quando você tem prazo determinado. Ou vai reavaliar se fica ou não. Mas se vai encerrar, vai deliberar expressamente. Deliberou-se por encerrar a greve na data X. E vai comunicar aí os órgãos sobre esse encerramento da greve. Sobre esse encerramento da greve. Em relação ao encerramento, tem uma coisa importante também, que é o seguinte: quando vocês encerrarem a greve, já comece a negociar. Ainda bem que não esqueci de falar isso. Já comece a negociar a reposição, como tratar a remuneração dos dias de paralisação. Tá? Isso também precisa ser negociado, inclusive para que judicialmente, se tiver que reivindicar o bloqueio de algum corte remuneratório, você possa discutir. A jurisprudência está extremamente trabalhista. Trabalhista por quê? Ela está extremamente ancorada hoje no que diz o TST. O que diz o TST para o empregado privado? Pode descontar a remuneração. Infelizmente. Mas, por que o TST diz isso? Porque quase tudo se resolve na negociação pós-greve. E você não vê que desconto de fato ocorre quase nunca. Mas porque o trabalhador privado tem o poder, tem a possibilidade, o sindicato dos trabalhadores seletistas, tem a possibilidade constitucional e seletista de negociar os dias parados em acordo normativo, que tem força normativa. E aí eles acabam negociando aqueles dias normalmente por reposição de serviços, e resolve o problema. Agora, qual é o detalhe em relação a essa parte do desconto que você tem que deixar, e eu encerro com isso, você tem que deixar, eu adivinho, telepatia, eu estou mostrando, eu encerro com isso. E eu nem tinha pensado em apresentar um minuto, a gente vai. Então, eu não posso falar, não sei se não acaba o minuto. Então, você, nessa etapa do encerramento, tem que fazer o seguinte: tem que pensar, vocês todos têm que ter na cabeça a seguinte perspectiva que é nova. Que é nova, que no CNJ deu 2 acordos, um pelo Sintrajude e um pelo Sijuf Bahia. E eles não gostam muito de fazer isso, mas quando está bem estruturado não tem alternativa. É o seguinte: vocês são servidores. Quem recebe o serviço de vocês não é uma empresa que recebe uma manufatura, não é um consumidor que vai comprar um produto. Quem recebe o serviço de vocês é o cidadão. Vocês prestam um serviço público. Vocês atendem ao interesse público. Quando se desconta a remuneração do servidor, se opta pelo desconto e o abono, eu vou dizer aqui para vocês que o abono, simplesmente, ponto hoje é quase impossível, para nenhum órgão mais faz, a não ser que seja por iniciativa própria, porque o STF, o CNJ diz que pode exigir a compensação, mas por que no serviço público a compensação é sempre preferencial ao desconto de ponto? É uma aberração quando um presidente do tribunal ou um dirigente público chega e diz: eu vou descontar a remuneração do servidorista. Isso é uma aberração, porque o serviço que vocês prestam é para o cidadão. Descontar ponto significa dizer: eu não quero repor o serviço ao cidadão. Isso é a diferença do serviço público. Significa dizer: eu não quero que o cidadão receba o serviço que ficou atrasado. Então, há uma diferença fundamental na argumentação em relação à compensação dos serviços ou ao tratamento dos dias de paralisação na iniciativa privada e no serviço público. No serviço público, repor o serviço é uma garantia do princípio da continuidade dos serviços públicos. Vocês sempre que forem falar com alguém, com algum dirigente de órgão sobre isso, enfiem isso na cabeça deles. Alguns já estão percebendo. Esta ideia começa a prosperar no CNJ, mas tem muitos que vivem em atraso em relação e não percebem esse raciocínio. Porque quando você coloca em xeque isso, ele fica meio acuado, porque não tem como dizer que eu não estou. Se eu vou descontar o ponto do Davi, eu estou dizendo: Davi, eu não quero que você preste serviço. Mesmo que você esteja com esse desconto, você apresentou um ofício ao seu sindicato dizendo que você quer impor serviço. Seja por produtividade, seja por compensação. Por horas, normalmente por produtividade você consegue resolver isso, não precisa nem ser por horas. Mas eu não quero que você faça isso, eu quero descontar o seu. Eu quero tirar essa remuneração, seu grevista. Essa grevista, eu quero essa remuneração. O cidadão não é nem hora do cidadão. Eu quero essa sua remuneração. Está completamente errado, isso não se aplica. E aqui existe, encerrando agora de vez,
uma diferença entre greve no serviço privado e no serviço público. Talvez isso nos garanta produzir a compensação sempre em preferência à reposição, sempre em preferência ao desconto. Muito obrigado pela paciência de vocês. Agradecemos pela palestra do nosso assessor jurídico, Dr. Rude, falando sobre direito de greve, dentro do painel de políticas permanentes. Agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente do sindicato do Mato Grosso e coordenador da FENAJUF, Pedro Aparecido, e aproveitamos também para convidar para compor a mesa o nosso coordenador geral da FENAJUF, Adilson, que também vai participar dentro do tema de painel de políticas permanentes. Pode ficar aqui na mesa com a gente. Aí ao final das palestras, vamos passar para a plenária, para os questionamentos do debate. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui novamente pela segunda vez. Espero que vocês tenham um saco para aguentar a gente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 temas. O primeiro tema, brilhantemente escorrido pelo Rude, eu vou ficar mais atento a outros temas, mas vou falar sobre os projetos que nós temos hoje, que retiram o direito de greve nosso, já é um direito de greve capenga, e que, mesmo sendo capenga, ele incomoda, e os empresários, as administrações, o governo, os governos, as oposições que defendem as empresas não querem manter esse direito de greve. E vou falar uma coisa aqui sobre a terceirização, o projeto que está passando lá na Câmara. A melhor maneira de se acabar com uma greve e com o direito de greve é a terceirização. A terceirização, você não sabe quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem é o teu irmão, qual a tua família. Porque cada dia está no local de trabalho. Como está no local de trabalho, você não tem direito de greve praticamente. Você imagina quem trabalha com segurança em condomínio. Cada semana ou cada mês, você está num condomínio. Então é muito difícil para você exercer o seu direito de greve, porque se você parar naquele condomínio, você para naquela semana, a outra já não está lá mais. É outro que assume. E se você entra de greve, tem outro volante que assume no teu lugar. E hoje, nós estamos falando de segurança, parece uma coisa distante, já está dentro do judiciário. Hoje, se os seguranças fizerem greve hoje, na maior parte dos tribunais não afeta nada, porque está terceirizado. Se os auxiliares hoje pararem, não afeta praticamente nada, porque está tudo terceirizado, tudo privatizado. Alguns locais, se parar a informática, não afeta quase nada. Quando a gente fala, inclusive, de eleições no TRE, na Justiça Eleitoral, que é o ápice da informática, por exemplo, para o mundo, etc., embora há divergências, e até contestação realmente de que se é confiável essa eleição, ela, como a gente sabe disso, ela é privada. As eleições eleitorais são privadas. O software é privado. Então, a terceirização e privatização chegou muito forte. E como eu falei, os técnicos são os próximos da lista e depois os analistas. Você pode privatizar absolutamente tudo. Bom, vamos lá. Nós temos vários projetos para regulamentar o direito de greve. E aí nós, trabalhadores, nós temos que aprender os conceitos daquilo que não se quer que se perceba. Quando você fala flexibilização, leia-se, retirada de direitos. Não existe flexibilização para o trabalhador, é retirada de direitos. Vamos flexibilizar a lei trabalhista? Vamos. Que tal a gente baixar para 36 horas? Não, opa, aí não é flexibilizar. É flexibilizar só nas nossas costas. Flexibilizar é se aumentar para 44, para no domingo, e se flexibilizar. Então, vamos flexibilizar a previdência
Opa, vai melhorar a nossa gordura. Não, você vai trabalhar até 80. Isso é flexibilizar. Então vocês têm que entender os termos, os conceitos, daquilo que não quer que você leia. Flexibilizar é retirar direitos. Reforma não sei do que. Vamos fazer reforma tributária? É mais tributo do teu ombro, do trabalhador, não é do empresário. Né? Bom, agora tem um outro termo bonito aí. Vamos então, chegou ao termo agora de terceirizar, não retira direitos. Terceirizar não retira direitos. O Cunha, presidente da Câmara, falou isso, não retira direitos. Né? É óbvio que retira. Então, quando nós falamos de projetos regulamentar a greve, dá até medo essa palavra regulamentar. Quando tem uma coisa, ó, o tribunal vai regulamentar tal coisa, é no nosso ombro. Como é que vai regulamentar? É no nosso ombro. E quando fala em regulamentar de greve, é retirar o direito de greve. O pouco que nós temos, como o Rudy falou, que hoje nós estamos consolidados na lei de greve dos seletistas, né, de isonomia, que realmente não aplica tudo, aplica alguns conceitos, alguns pontos. E mesmo sendo capenga, eles querem retirar esse pouco que sobrou. Né? Então nós temos um projeto do Luiz Nunes, de São Paulo, senador, do PSDB, que foi incorporado pelo Pedro Tax. Para quem não sabe, o Pedro Tax é o governador do Mato Grosso, uma das pessoas mais demagogas que eu conheci, era amigo de Mostre de Torres, aquele bandido. Né? Então vocês têm que aprender daquele dado, inclusive da República, esse Pedro Tax. É um dos maiores demagogos que eu já conheci. E eu conheço de perto. Foi procurador, né? Um dos maiores demagogos que eu conheci na minha vida. E eu disse, eu não falo muito dele, porque deve ser candidato à presidência da República. E é um Mosquet pegou o projeto dos Nunes para retirar o conceito de greve. Tivemos reuniões com ele em Mato Grosso, com 20 poucos sindicatos, né? E é duro você trabalhar com uma pessoa demagógica, pessoa inteligente, porque ele domina, ele manipula, né? E o meu xará Pedro Tax, ele é desse jeito. E é um dos que deu um grande impulso na retirada do direito de greve nosso. É um liberal, é um indivíduo que faz, baseado em pesquisas, tudo que ele faz é baseado em pesquisa, para poder, por exemplo, ele vai numa feira, no domingo, para conversar com uma velhinha para tirar foto. Então todas as pessoas querem, demagogia. Né? Então, no Pedro Tax também, que é o por último, esse projeto continua lá e com apoio do PT, inclusive. Tá? Do PCdoB. Tá? Então, a regulamentação da greve, o que os empresários da FIENTE, da Federação da Indústria de Minas Gerais, o que eles querem? Eles querem que os empresários regulamentem as atividades deles, não é isso? Tanto é que tem o CEF, Senar, a própria FIENTE, tudo com dinheiro público, que é dinheiro de impostos, de contribuição. Tudo que você vê do Sistema S é dinheiro público. É dinheiro que vem de imposto. E imposto é público, só com destinação específica. Por isso que eles têm aqueles monstros de entidade. Aí você vai no nosso sindicato, que pesa o sindicato de Minas, um sindicato de rico, né? Tem uma sede fantástica, maravilhosa. A nossa sede é 50 metros quadrados, alugada, sem móveis. Vocês veem, vocês arrepiam. Você pula da janela. E, não, a sede deles são milionárias, né? Porque é dinheiro público. E eles querem regulamentar tudo. Toda atividade, eles não querem fiscalização, não quer nada. E nós? Qual o produto que nós temos? Qual o nosso patrimônio? O único patrimônio que todo mundo tem aqui, fora as casas financiadas pela Caixa Econômica, pelos carros financiados pelos bancos, e os consignados que você tem, você só tem um patrimônio que está no teu cérebro e nas tuas mãos. Força de trabalho. É o que você vende, só isso. Você não tem mais nada para vender. Ou você pode vender assim, você pode vender isso ou se prostituir à noite. Ou dar bolsinha à noite, inclusive os homens. Né? Você não tem outra força de trabalho. Porque o teu produto que você vende é isso. O teu picolé, o teu serviço de arrumar móveis é força de trabalho. E nós não valorizamos essa força de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês, nós somos tão picareta, nós estamos tão assim, desanimados. Eu falo picareta no sentido assim, nós sabotamos nós mesmos.
Quem tem um apartamento ou uma casa com de fechado, às vezes o teu patrimônio vai 200 mil, até 1 milhão. Você não vai na reunião do condomínio para decidir que gasto mais de 100 mil em câmeras, por exemplo, que às vezes é até desnecessário. Você não vai. Aí vai mudar toda a fachada do teu prédio, vai desvalorizar o teu prédio e tal. Você não vai. Aí vão colocar uma boate do teu lado do teu prédio, vai desvalorizar o teu prédio. Você não vai buscar um assassinato. A gente não valoriza o que a gente tem. Nós, trabalhadores, não valorizamos. E a nossa valorização, ela passa pela regulamentação do nosso direito de lutar. Os empresários fazem isso com 100% de eficiência, eles sabem lutar. Eles correm atrás e massacram todos nós. Nós não. Nós achamos assim que não temos força, que não tem jeito, que não, a vida não muda. Você não sindicaliza, você não quer saber do sindicato, você não quer ajudar os seus colegas que estão fazendo mobilização. Então, ontem minha mulher está aqui também no evento, e ela fez uma observação. Disse, Pedro, quanta gente de idade, né? Ela também é de idade, eu também sou, né? Eu vou dizer para vocês por que isso. Eu era professor há mais de 10 anos, eu comecei em 84, e depois de 10 anos eu saí do magistério, fui para a Justiça do Trabalho, mas continuei na mobilização dos professores, né? E 30 anos depois, eu encontro no sindicato dos professores quem? Os mesmos velhinhos de 30 anos atrás. Aí tem um outro que agregou e tal. Isso é gravíssimo. Se a gente fizer uma média aqui de quem está assistindo nós aqui hoje, é uma média alta, porque não está tendo renovação. Culpa de quem? Um monte de coisa. Não é culpa de quem está aqui. Se há alguém que não tem culpa, é quem está aqui. Porque quem está aqui está querendo algo para si, ir para o coletivo e pensando no futuro, na sua família, enfim. Né? Então, quando nós temos essa dificuldade de renovação, ela está intrinsecamente ligada à questão da nossa luta. Que nós não estamos acreditando mais na nossa luta. O empresário acredita. Porque se ele não acreditar na luta, ele fecha a boteca. Ele fecha a empresa. Nós não, nós parece que o mundo vai correndo e tal. Né? Acreditamos num monte de coisa e acreditamos na imprensa. A imprensa é nossa inimiga. Toda vez que fala de aumento para servidor público, eles descem o cacete e aumentam o Ibope. Aí o governo vem, desce o cacete de nós, o governo aumenta 2 pontos de avaliação. Então a imprensa sempre vai ser ligada aos governos, não vai ser ligada aos servidores públicos e aos trabalhadores. Então nós temos que saber que a mídia é nossa inimiga. Mesmo quando ela vem para um evento de greve e fala bem do movimento e tal, aquilo lá é um ponto fora da curva. Ela fala aquilo lá 1 minuto a favor da greve, depois ela faz na Globo News um programa de 1 hora descendo o cacete nos direitos trabalhistas e previdenciários. Como é que você vai competir? Mas vamos comprar então, vamos ter que fazer o seguinte, vamos resolver o problema, mágica, faz isso ou não. Pegar juntos os sindicatos, vão contratar, vão pagar 1 milhão para aparecer no minuto no Jornal Nacional. Maravilhoso, vai ter um impacto violento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho autista e ninguém sabia o que era autismo no Brasil. É um estudo, o autismo existe desde 1940, sobre o autismo ninguém conhecia. A Globo apareceu 4 reportagens daquele médico famoso que mexe na Globo lá, esqueci o nome dele, o Varela. Todo mundo passou a conhecer autismo, uma luta que a gente faz há 80 anos praticamente, que ninguém sabia o que era autismo. Todo mundo começou a saber o que era autismo. Pois teve uma novela que tinha aquela autismo, todo mundo conheceu. Não tem como você lutar contra a mídia. Você pega 1 milhão, põe no Jornal Nacional, beleza. Eles põem 1 hora depois para contestar tudo aquilo. Não adianta. Então é uma briga que a mídia ninguém saber. Ela é nossa inimiga. Ponto. Então nós não podemos ir pela graça da mídia. Bom, gente, então, o que se faz para o que os empresários fazem e as administrações fazem para impedir a nossa luta? Criminaliza a greve. E criminaliza os movimentos sociais. Qualquer coisa de mudança, você primeiro é o seguinte, você
manda porrada. Você vai para a rua, porrete. Quando o porrete não funciona, você processa. Aí é conosco, o judiciário. É nós que vamos fazer esse papel podre, como emissário do judiciário, oficial de justiça, oficial de justiça. É nós que vamos levar a intimação do presidente do sindicato que a greve é ilegal, é abusiva, de tantos mil de multa por dia. Quem faz isso? O judiciário. Através do Ministério Público, através da junta, através do governo. Então, quando a violência estatal não funciona, você vai para a violência judicial. Nós somos violentos, nós praticamos a violência. Ou você acha que é quando você vai fazer uma penhora de um barraco, que você penhora a TV do cara e você penhora o ar-condicionado do indivíduo onde faz 40 graus. É um ato de violência. Quando você retira da casa do indivíduo. Se é correto ou não correto, não vamos entrar no mérito. Mas é um ato de violência. Então, para você diminuir a força da classe trabalhadora, você criminaliza. Criminaliza, por exemplo, R$500 milhões de multa por dia para os policiais federais que queriam entrar em greve o ano passado, na Copa. R$500 milhões por dia. São Paulo, 300 mil de multa, sindicato por dia, 300 mil de multa para os grevistas. 2012, 200 mil de multa por dia para todos os sindicatos que estavam em greve, inclusive Mato Grosso que estava em greve. 200 mil por dia. O sindicato arrecada 50 mil por mês. O sindicato arrecada 2 mil por dia. Uma multa, você imagina o Ike Batista, ele tinha 8 bilhões, ele ser multado, então se você arrecada 2 mil por dia e está sendo multado 200 mil, né? Então você imagina, se você multasse o Ike em 8 bilhões, em 10 vezes o que ele tem de patrimônio. Isso não existe. Para os sindicatos tem. Então, na verdade, o que se tem hoje, na época da ditadura militar, você tinha intervenção direta, tinha interventor do sindicato. Hoje, tem uma coisa bem mais sofisticada: as multas. Você inviabiliza a luta do sindicato e da categoria. E é feito pelo governo, pelo STF, pelas nossas administrações, dos nossos tribunais e pelos juízes que nós trabalhamos. Então, você vê que nós estamos cheios de amigos, o que nós mais temos é amigos da onça. Né? É o que nós temos. Então, essa criminalização, ela se estendeu desde os garis do Rio de Janeiro. Você lembra que a greve foi decretada ilegal, a greve de janeiro. Os professores do Paraná, que deram um belo exemplo de greve, pararam tudo, né? E assim por diante. Então, nós temos que fazer resistência além da lei. Como elas vão ser inimigos da lei, infelizmente, vão ter que ser. Nós, do judiciário, se nós formos cumprir a lei hoje, gente, é o seguinte: quem faz a lei? A lei é feita pelo Sarney, é feita pelo Renan Calheiros, a lei é feita pelo Paulo Maluf, é pelo Zé Dirceu, pelos mensaleiros do Petrolão, pelos mensaleiros lá do Valeu. Quem faz a lei aqui estadual são os deputados maravilhosos que vocês têm, que eu sei que só Mato Grosso tem deputado ruim e corrupto, né? Aqui não tem, né? As leis municipais são feitas pelos caras corruptos. Então tem hora que você tem que ir além da lei. Porque se a lei é injusta, você tem a obrigação de combatê-la. E o que é lei justa? Lei justa é aquilo de senso comum, médio, que seja injusta. Não é o que eu penso injusto, mas aquele senso médio de injustiça. Uma multa de 200 mil para o sindicato que arrecada 50 por mês e a 200 mil por dia, é lógico que é injusta. Se você fizer uma pesquisa em 1000 pessoas, 1000 vão dizer é injusta. Quem falar que é justa é porque está se completando e tem interesse, então, portanto, não está dizendo. E a criminalização, gente, ela não existe só aqui. Ela é mundial. É na Grécia, por rede em cima de quem está contestando, é na Espanha, é em Portugal, é nos Estados Unidos e assim por diante. E para isso, gente, nós temos que nos unir. Onde falou muito união aqui, nós temos que unificar nossas categorias, a nossa categoria judiciária, para a gente ser forte. Para a gente ser forte. Divididos nós não ganhamos nada, absolutamente nada. Então, para isso, nós temos que analisar por que as pessoas estão afastando do sindicato. Porque o sindicato é colocado como a coisa mais vil e mais nojenta do mundo pela empresa. E quem somos nós? Nós somos quem a imprensa fala, gente. Todos nós estamos aqui, nós nascemos ouvindo. Minha filha tem 24 anos de doutorado,
ela nasceu ouvindo a Xuxa. Durante décadas. Ela nasceu ouvindo o Jornal Nacional. Ela é a mídia. Só que hoje, há muito tempo, ela é militante. Há muito tempo ela se libertou, se intoxicou. Mas quantos se intoxicam? Quantos pegam a pílula vermelha lá da Matrix, daquele filme Matrix? Quantos pegam a pílula azul? Quantos conseguem chegar no nível de consciência e de libertação? Quantos se libertam dos milhões que eu falei ontem? Muito poucos. Porque não é fácil. É um produto tóxico que se coloca na mente durante décadas. Então hoje, no mundo, o índice de sindicalização é absolutamente baixo. No mundo inteiro, tanto nos setores públicos como privados. O Walmart, por exemplo, aquela rede dos Estados Unidos, ele só coloca lojas onde não tem sindicato para proteger os trabalhadores. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vocês sabem que não tem férias, não tem 13º, não tem nada. É um dos lugares mais selvagens que existe. Mas eu adoro os Estados Unidos. Não, aí é outra história, é um império, não é Inglaterra, França, etc. Também adoro Paris. Né? É outra história. Mas infelizmente é assim. E no Brasil o índice de sindicalização é menos de 18%. Os sindicatos no judiciário, os que mais têm sindicalizados hoje, é quem tem plano de saúde. Você filia no plano de saúde, você não filia no sindicato. Nós em Mato Grosso chegamos a ter 85% de filiados sem nenhum convênio, só convênio educacional. Mas com 5 anos de congelamento salarial, greves, corte de ponto, trocentas mil greves, etc. Você não tem reajuste, a categoria cobra. Nós estamos com índice de 60% sindicalizados, para vocês terem uma ideia, que é um índice altíssimo. Né? E todos os sindicatos, inclusive, Minas Gerais passou por isso também, todos perderam sindicalizados por causa dos 5 anos de sem reajuste, os 9 anos sem reajuste, os 5 anos de greve, etc. A greve desgasta, as mobilizações desgastam e o sindicato paga o preço por isso. E nós temos a questão da contribuição sindical, que no judiciário nós não cobramos, as direções sindicais do judiciário não cobram do sindical, mas a maioria dos sindicatos, são sindicatos fantasmas, que sobrevivem de contribuição sindical, que é aquele imposto sindical de março, abril, né? Nós temos legislações contra o pagamento desse imposto, né? Então nós temos milhares de sindicatos, federações e hoje centrais milionárias à custa do dinheiro de quem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, e que não luta e não faz absolutamente nada. Né? Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: qual a melhor maneira de ganhar dinheiro hoje? Não é jogar na loteria, não é você abrir um boteco, você não é empreendedor, você é setor público, você não é empreendedor. Quem está aqui não é empreendedor. Você fez uma opção de vida, eu fiz uma opção de vida. Lá atrás eu fiz opção, eu não quero ser escravo de ninguém e não quero escravizar ninguém. Eu quero ser livre. Eu só vou ser livre no serviço público. E quer queira, quer não, você querendo ou não, você fez essa opção. Serviço público não é para você ter lucro, não é para você ficar milionário. Qualquer servidor público milionário está roubando o Estado, ou está praticando, roubando o banco, ou está vendendo droga. Servidor público não fica rico. E se ficou milionário, tem problema. Tem problema. Fica de olho nele. Então, nós temos uma opção. E essa opção nossa é, para ganhar dinheiro, nós temos que achar gente que ganhar dinheiro qual é, a coisa mais fácil. É você fazer mobilizações de resistência chegando até na greve. Eu, desde 1996, não entrou um centavo nesse bolso aqui, que não é calça nova. Nunca entrou um centavo que não seja através da luta. 96, primeiro PCS, o que aconteceu lá? Greve. 2002, um reajuste maravilhoso, o que aconteceu? Greve. 2004, aumento da gás, o que aconteceu? Greve. 2006, um reajuste maravilhoso, o que aconteceu? Greve. 2014, 15,8, horrível. Mas o que aconteceu? Greve. Não entrou nada que não seja por luta. Gente, é mais fácil ganhar dinheiro por luta do que fazer doutorado para ganhar 12% de adicional qualificação. A greve dá muito mais lucro. E nós temos que acordar isso, nós para resistirmos e fizermos tudo isso, nós realmente vamos ganhar muito mais. E para isso,
tem que sindicalizar, tem que ir para o sindicato. Gente, e uma única luta nossa, só para você ter uma ideia, esse 15.8 foi uma porcaria, como fala, numa única ação de luta nossa, você paga o sindicato pro resto da vida. Se você paga R$50 por mês, em 12 meses, você vai ter R$600. Vezes 70 anos, 42 mil. Você paga a única ação de luta, você já pagou o sindicato por 70 anos. E o que os caras fazem? Desfilia do sindicato para a consignação. Então, para fechar, gente, o tempo está acabando, eu queria dizer sobre a independência do movimento sindical perante o governo. Aí está errado, não é governo. Governos. Sindicato tem que ter autonomia em relação a qualquer governo. Se você está ligado ao governo federal, como é o caso nosso, grande, que é o patrão nosso financeiro ao governo, tem que ter independência de que tipo? Total. Ai, governo, sou contra. Tem que ser assim. Não pode dizer, ai, governo, sou contra. Não, nós somos contra. Mas é um governo maravilhoso, sou contra. Por quê? Porque é ele que vai dar a grana. Então, se eu apoio ele, eu estou fortalecendo o meu inimigo. Eu tenho que ser contra e dizer, não, eu quero reajuste. Ah, mas esse governo é beleza, aquele outro melhor ainda. Beleza? Mas é meu patrão. E eu não apoio o patrão. Ponto. Mas está fazendo maravilhas. Não quero saber, é meu patrão. Eu vou ter independência em relação a ele. Ponto. E para isso você tem que ter independência. No caso do setor privado, você tem que ter independência do seu patrão familiar. Então, nós temos vários patrões. Nós temos o patrão governo, nós temos o patrão STF, que é o patrão administrativo e judicial também, né? E temos nossos patrões nos tribunais, presidente de tribunais. Depois temos os diretores gerais, até chegar no teu chefinho lá, IFC, que também é o teu patrão. O nosso companheiro IFC também é patrão naquele momento. E naquele momento ele tem que ser considerado como patrão. Tanto é que o sindicato deve defender uma briga entre quem tem IFC e quem não tem que defender quem não tem. Porque quem tem IFC e CJ no mesmo RQC, naquele momento ele está investindo numa função administrativa de patrão. Terrível isso, mas é verdade. Você não pode defender quem tem FC quando ele está em atrito com quem não tem. Então aí, gente, nós temos hoje a AGU contra nós, dentro do governo, nós temos o STF, todos os patrões e capatazes que nós temos aí contra nós, temos o Ministério Público, hoje, os maiores inimigos nossos, que é quem entra com todas as filiações. Então, para encerrar, gente, a autonomia também em relação às administrações. E também não podemos colocar autonomia em relação às centrais do governo. CTB, tem que afastar essas centrais. Ah, mas qual central que deve colocar? Não, aí o Rodrigo tem que querer, se vai querer essa central, se não vai querer. Mas uma coisa vocês não podem ter: central ligada ao governo. Tudo aquilo que está ligado ao governo você exclui. Esse é o primeiro ponto, que é o que nós fizemos na FENAJUR. E aí você tem, só para fechar, você tem que ter também autonomia em relação às empresas. Sindicato que é financiado por empresa, esse também está atrelado. Quem pega aí patrocínio, não sei o que, não deve. Trabalhador deve se autofinanciar, não por sindical, como contribuição de empresa. Para fechar, para termos que financiar, nós financiarmos nossa luta, com a nossa contribuição mensal. É isso que tem que ir lá, não empresa, porque isso vai ficar amarrada. Até porque as empresas são tudo clientes dos tribunais nossos que nós trabalhamos, não pega bem. Então, eu queria dizer para vocês que a pior coisa que pode ter, aí eu vou falar das eleições sindicais, são as direções burocratizadas. Aquelas direções que chegam no sindicato por causa de um celular, por causa de uma viagem, por causa de uma viagem, se atrela e ele se escola da base e fica a direção aqui e a base aqui. As bases têm que administrar os sindicatos, as bases têm que vir para as direções. Nós temos que assumir o sindicato, todos nós temos que assumir o sindicato. É nossa obrigação de luta. Enquanto nós fizermos isso, você não está reclamando das direções. As direções podem se burocratizar ao longo do tempo e podem, inclusive, nos vender. Como nós temos vários sindicatos no Brasil que vendem a categoria à luz do dia. E nós temos que fazer denúncia dessas categorias, dessas direções, que vendem nós à luz do dia. São vários, não são poucos, não. Então nós temos que saber identificar, saber filtrar essas direções, valorizar essas direções que lutam, valorizar as direções que lutam e defenestrar as direções traidoras, penegas, que
governistas em qualquer governo. E por último, também não poderia deixar, tem que ter autonomia em relação aos partidos políticos. Você pode ser de qualquer partido que você seja, deve ter, todo mundo deve ter militância política, mas nunca trazer a tua militância para intervir dentro do sindicato de modo explícito, de modo que você utiliza o sindicato para o partido. Todos os partidos são bem-vindos, todos devem ser filiados, isso deve acontecer, mas assim, faça a sua luta, que seja o exemplo da tua luta, seja o exemplo da categoria. E não você utilizar burocraticamente do sindicato para qualquer partido. E pode ser o melhor partido do mundo. Melhor partido do mundo. O partido tem que ficar no seu lugar, a sua militância. Todos nós, o nosso exemplo é que nós vamos dar exemplo para a categoria. Isso não interessa a qualquer partido. Agora, se é partido governista,